Olá amigos, tudo bem? Bem, eu sou o professor Odo Lourenço, advogado aqui no Rio de Janeiro, sou professor do curso Fórum já, até perdi as contas já há muitos anos, sou professor adjunto na FRJ, concursado, sou mestre, sou doutor e sou pós-doutor em Direito, mas enfim, passando essa parte sobre a apresentação, vamos começar a bater um papo aqui então sobre um treinamento de peças para a turma da Defensoria Pública. Então todo mundo está aí atento, o edital está aí já. O cronograma já foi divulgado, então a gente tem que trabalhar agora com um treinamento de peças. Bem, é um tema muito específico, mas é um tema importante também, é um tema mais utilizado na segunda fase, então acaba que quem está se treinando agora, quem está estudando agora, acaba focando para a prova preliminar, mas também é importante você ter boas noções aqui de elaboração de peças. A gente não vai fazer uma peça, dificilmente também na sua prova, o examinador vai te pedir que você redija uma peça, ele vai pedir que você chame a atenção de alguns pontos que seriam relevantes e, obviamente, identificar a peça adequada, demonstrando conhecimento técnico sobre isso. Eu vou tentar trabalhar com essa linha de raciocínio. Sou professor da Fundação da Defensoria também, então tem muitos anos que eu dou aula para a Defensoria Pública também, para o cargo de defensor, então já passei por alguns concursos desses também, trabalhando esses assuntos com os alunos. Então acho que a melhor forma de rendimento é essa. A tua prova vai te pedir, geralmente, evidentemente, quando você ingressa na carreira, você vai entrar como defensor no primeiro grau. Então você não vai atuar na segunda instância. Então, por exemplo, eu acho que não vale muito sentido você, para esse tipo de estudo aqui, não para a prova preliminar, você começar a treinar recurso especial, extraordinário, que você não vai fazer. No primeiro momento, como defensor público, você não vai ter esse tipo de elaboração de peças, tá? Bem, então focando aqui o que nos interessa, mas queria só dar essa introdução para você entender o que nós vamos conversar aqui. Eu não vou trabalhar com vocês redação das peças, porque raramente isso acontece. Todo mundo que está aqui tem uma noção razoável de elaboração de peça. Eu vou trabalhar os pontos que são importantes, o que você não pode, digamos assim, dar mole, que você vai vir a perder ponto na sua prova, tá? Bem, separei para nós conversarmos aqui nesse primeiro momento, falar um pouco de um tema que pouquíssimo se estuda nas faculdades, pouquíssimo você estuda até em cursinhos preparatórios, e é um tema super da moda. Cada vez cai mais, cada vez é mais cobrado sobre esse assunto, então você tem que estar atento com essa conversa, com esse ponto aí, que eu acho que é bem importante você estar atento a isso. Então a gente fazer um treinamento de peças, mas eu quero começar a conversar com vocês sobre tutela coletiva. Então, estou colocando para vocês um materialzinho aí para a gente começar a pegar alguns aspectos sobre a tutela coletiva. A partir desses aspectos da tutela coletiva, a gente vai começar a evoluir vários pontos, tá? Não vou ficar só no PowerPoint, não, vou passar para outros assuntos também, que é importante também a gente conversar aqui. Tem um fundamento teórico, né? A gente não pode perder isso aqui de cena. Ainda que seja um treinamento de peça, ainda que seja uma prova específica, ainda que seja elaboração de uma peça, evidentemente isso aqui não é uma prova para advogado, isso aqui não é um exame da segunda fase da OAB, que evidentemente o nível de cobrança é outro, é diferente o aspecto de cobrança, né? Então você tem que ter um bom embasamento teórico. É uma prova, e a prova vai te cobrar teoria, você tem que saber conhecimento teórico. Quando a gente fala em tutela coletiva, é muito importante você ter em mente que a Defensoria nos últimos anos cresceu muito em termos de tutela coletiva, né? Ela ganhou muita força, muita capilaridade em âmbito nacional. E um dos primeiros aspectos que você teve, né, foi a ampliação, né, a ampliação da Defensoria Pública. Você não tinha, no primeiro momento, né, legitimidade prevista expressamente para a Defensoria. E se você pegar a lei da ação civil pública, isso foi sendo ampliado. Então vamos começar a conversar um pouquinho aqui. Um primeiro ponto, deixa eu tirar esses slides aqui, só para eu queria colocar para a gente já começar a bater um papo. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui é o seguinte, é vocês entenderem, e isso é essencial que você descreva numa peça, que você detalhe numa eventual peça que você esteja fazendo, o chamado microsistema da tutela coletiva. Não sei se você já ouviu falar disso, microsistema da tutela coletiva. Se você nunca ouviu falar, anote, tome cuidado com esse assunto, tá? Estude isso. Qualquer manual de tutela coletiva ele trabalha com esse assunto. Eu tenho um manual de processo civil, mas não é sobre tutela coletiva, então nem estou indicando aqui nessa parte da aula para nós conversarmos, tá? É muito importante você entender que no Brasil nós não temos um Código Brasileiro de Processo Coletivo. No Brasil nós temos um emaranhado, um punhado de leis que regulamentam a tutela coletiva. Literalmente falando, tá? É um emaranhado de leis. São várias leis. Então você tem, por exemplo, a Lei da Ação Popular, Lei 4.7
17 de 65, vou botar aqui lei da AP, lei da ação popular. Vou escrevendo aqui, isso aqui é como se fosse meu quadro. Finge que a gente está numa sala de aula e eu estou no quadro rascunhando algumas coisas. Então, às vezes, se eu digitar alguma coisinha errada, algum detalhezinho ali não ficar muito bonitinho, não liga não. O importante aqui é a gente ter a compreensão e pegar o que eu estou falando. A outra lei, muito importante, é a lei da ACP, Lei 7347 de 85, que eu vou chamar daqui para frente de lei da ACP. E aí você começa um caminhão de outras leis. Você vê a Lei 7347 de 85. Em tempo, nessa época, veio também o Código de Defesa do Consumidor, um dos principais dispositivos, Lei 8.078 de 90, nosso CDC. Às vezes eu falo isso, eu não pergunto, mas CDC, Código de Defesa do Consumidor, é Código de Defesa do Consumidor. Né? Ele tem uma parte que ele regulamenta somente a tutela coletiva do consumidor. Então é muito importante você ter isso em mente. Né? E aí você tem várias outras. Lei 8429 de 92, famosa improbidade administrativa. Vocês estudam muito em direito administrativo. Olha quantas leis que eu estou colocando para vocês. Então você vê tudo isso completa, forma o conjunto chamado microsistema da tutela coletiva. Um português muito assim, muito direto, muito objetivo, você não escreve isso na prova, é só você entender. É como se nós estivéssemos tentando aqui criar, amoldurar um CPC, mas não é um Código de Processo Civil, é um Código de Processo Coletivo, é como se você estivesse criando um código coletivo. Né? E aí você tem mais duas outras leis que eu acho muito importantes. Não se esgotam aqui, tá? Nessas daqui. Estou botando exemplos. Lei do MS. E aí, por fim, que eu digo aqui era a mais recente, a Lei 13.300 de 2016, que é a Lei do Mandado de Injunção. Tá aí um tema que eu acho interessante para a Defensoria. Se eles podiam jogar um mandado de injunção. Acho não algo muito improvável, mas não vou dizer assim, algo muito provável. Mas seria uma pergunta diferente. Seria uma pergunta interessante. É cabível mandar de injunção na primeira instância? Então você, como defensor público de primeira instância, lá no atendimento ao jurisdicionado, no primeiro grau, você pode ter que ajuizar um mandado de injunção. Para quem não lembra, você impetra o mandado de injunção por falta de norma regulamentadora. Então, volta e meia você tem greve de caminhoneiro, greve de enfermeiros, greve de não sei quem. E essas categorias procuram a Defensoria Pública, tá? Essas categorias vão à Defensoria Pública, então você vai encontrar uma associação, associações com pouco poderio econômico, né? Então eles procuram na Defensoria para que a Defensoria tutele o direito deles. Então você pode impetrar um mandado de injunção coletivo por um grupo de categoria, um grupo de pessoas em nome da Defensoria Pública, que ela tem legitimidade ativa. A gente vai conversar disso daqui a pouquinho. Mas eu queria comentar com vocês o seguinte, eu quero que vocês tomem cuidado e observem especificadamente o artigo, vou colocar aqui dentro, artigo 21 da lei da ACP e combine com o artigo 90 do CDC. Por que eu estou chamando a atenção desses dois dispositivos aqui? Porque às vezes tem gente que passa lá na lei, lê esses dispositivos e não presta atenção. E não sabe a importância desses dois dispositivos. São extremamente importantes. Porque, olha só, esses dois dispositivos eles geram o que a doutrina costuma chamar de normas de reenvio. E olha só, gente, e aí assim, sendo bem direcionado, quem já assistiu a aula minha já me conhece, ou quem nunca me viu, eu estou aqui há 8 minutos falando com vocês. E eu gosto de ser muito pragmático. Eu gosto muito de assistir conteúdos online, eu adoro o mercado digital, o mundo digital. Quem me segue nas redes sociais sabe lá que eu adoro ficar postando vídeo, essas coisas. Hoje a gente tem que ser pragmático. Às vezes você assiste um vídeo, meia hora de vídeo. Às vezes você aproveita daquele vídeo 10 minutos, o restante o cara está enrolando e podia ser mais objetivo. Eu gosto de ser pragmático. Escreve isso na tua prova. Fale sobre microsistema. Ah, mas como? Eu vou te mostrar no meio de uma petição. Se você está, por exemplo, fazendo uma ação civil pública pela Defensoria, você vai ter que arranjar um momento para citar um artigo fora da lei da fora da lei da ação civil pública. Então, de novo, lei da ação civil pública 7347/85. Perfeito. Sempre que você for fazer uma ação civil pública, você vai ter que citar outras leis. E aí você vai ter que observar se essas outras leis, elas pertencem ao que nós chamamos de microsistema da tutela coletiva. Quando você for citar essa outra lei que pertence ao microsistema da tutela coletiva, imediatamente você vai ter que citar, mencionar, bota, por exemplo, entre parênteses. Então, vamos lá.
estou ajuizando uma ação civil pública com fundamento no artigo 5º, 2º da lei 734785. Aí você bota vírgula na forma do microsistema da tutela coletiva, artigo 21 e 90 do CDC. Acabou, cara. O examinador já entendeu que você sabe o que você está fazendo. Você não está jogando um fundamento isolado. Você sabe que você não vai usar só a lei da ação civil. Você vai usar outras leis paralelas, tão importantes quanto na hora de mencionar uma tutela coletiva. Então é importante você ficar atento a essas pitadinhas de informação. Se você escrever, por exemplo, microsistema, normas de reenvio, isso é importantíssimo. Se você for discutir, por exemplo, a natureza do direito coletivo, é importantíssimo você trabalhar com isso, é importantíssimo você conhecer esse raciocínio. E aí vamos chegar a um outro ponto, deixa eu mudar a cor aqui, meus quadros são meio carnavalescos, mas não tem problema. Olha só, vou fazer diferente aqui, ó. Observa, lei da ação popular, pode cair na primeira fase da defensoria? Assim, eu não posso falar isso que não pode cair. Claro que pode cair qualquer coisa abaixo do examinador tá afim de te cobrar, obviamente, né? Mas assim, eu acho que todo mundo compreende isso, né? Claro que a gente vai trabalhar numa lógica de probabilidade, uma lógica de racionalidade. Quem tem legitimidade para ajuizar uma ação popular? Cidadão. Quem tem legitimidade é o cidadão eleitor. Pessoas jurídicas, como a Defensoria Pública é um órgão, ela não tem legitimidade para ajuizar uma ação popular. Então é razoável que caia na prova da Defensoria, na primeira fase, no treinamento de peças? Claro que não. Agora olha só, uma ação civil pública, é razoável que caia uma ação civil pública? É razoável que caia uma ação civil pública. Por quê? Porque a Defensoria Pública tem legitimidade, ela é legítima, ela tem legitimidade para o ajuizamento de uma ação civil pública, então pode ser perguntado, sem maiores problemas. Então tá aqui a minha seta gigantesca. Código de Defesa do Consumidor, tá em todas. Haroldo, improbidade administrativa. Olha, quem tem legitimidade para ajuizar uma ação de improbidade administrativa? A pessoa jurídica interessada, está no artigo 17 caput. Acompanhe o raciocínio, está no artigo 17 caput. Se o 17 caput fala que quem pode ajuizar uma ação de improbidade é a pessoa jurídica interessada, dificilmente a defensoria vai ter legitimidade ativa. Não é que ela não possa, o que a doutrina fala? Se você pegar o meu amigo professor Rafael Oliveira, ele define muito bem isso no livro dele lá sobre improbidade, com o Daniel Assunção, que é um outro amigo também nosso lá do curso Fórum, que trabalha com esse tema. Aquele que poderia ser alvo de uma improbidade, ele tem legitimidade ativa para ajuizar a improbidade. Então a Defensoria Pública pode ser alvo de uma ação de improbidade? Claro. Um defensor público pode ser alvo de uma ação de improbidade? Claro. Infelizmente, há uns anos atrás, foi preso um defensor público, não sei se foi no Amazonas, que ele arranjou um jeito de cobrar dos assistidos. Improbidade administrativa, obviamente, né? Vamos lá. Defensoria Pública pode impetrar mandado de segurança? Vou colocar uma setinha mais fina, tá? Bem mais fininha, tá? Bem magrinha, digamos assim, tá? Olha, pela lei, tá? Expressamente não é cabível. Né? Vou colocar aqui do lado dessa setinha. A doutrina admite legitimidade da Defensoria Pública. Mas agora vamos lá, voltemos aqui a ser pragmáticos, como eu falei com vocês, como eu prometi a vocês que eu seria. Acho difícil te perguntar, colocando você na condição de defensor para impetrar um mandado de segurança. Mas vou comentar, vou mencionar. Vai que pode ser até uma pergunta teórica e eu resolvo aqui, ainda que seja treinamento de peça, se eu venha matar. E aí eu acho que vale a gente arriscar aqui e tentar. O que eu acho bem importante é essa aqui, ó, como eu mencionei também, né? O mandado de junção, a legitimidade da Defensoria Pública é explícita. Não tem nem como se discutir. A Defensoria tem legitimidade ativa sem maiores problemas, sem maiores discussões sobre esse assunto. Então você não tem nem o que discutir. A Defensoria tem legitimidade para isso. Ela tem legitimidade para impetrar um mandado de injunção coletivo, tá? Então não tem nem como se discutir. Tem legitimidade e acabou. É um assunto que você nem discute. Então os dois focos que a gente vai trabalhar hoje é falar de ação civil pública e falar de mandado de injunção coletivo. Beleza? Vamos começar então aqui a conversar. Deixa eu botar outro slide aqui, o PowerPoint que eu tinha colocado de início, que é bom que vocês acompanham por lá.
mandarei isso para o acadêmico vai colocar isso aí para vocês e vocês vão ter esse material aí para vocês trabalharem com ele aí, tá? E esses rascunhos que eu faço aqui durante a aula, coisa e tal, eu também depois converto, faço isso aí um PDF, faço disso aí um PDF e aí vocês também receberão esses materiais também para vocês utilizarem aí, tá? Então eu vou mandar para vocês, digamos assim, como um material de apoio, um material acessório. Pode jogar para eles, por favor, na tela o PowerPoint aí. Como eu mencionei para vocês, eu queria que vocês pegassem aí duas leis. Então peguem, por favor, a Lei da Ação Civil Pública, tá? A Lei da Ação Civil Pública, 7347/85, tá aqui o microsistema, as principais leis que eu mencionei. E eu quero que vocês peguem duas leis. Qual? A Lei 7347/85, que eu estou chamando de Lei da ACP, e observe o artigo 5º, inciso 2. Porque eu quero que vocês tomem cuidado com o artigo 5º, inciso 2. Porque o artigo 5º, inciso 2, ele é importante, né? Porque ele traz exatamente a legitimidade da Defensoria Pública. E aí eu quero que você tome cuidado. Tome cuidado no seguinte, em que sentido, em que aspecto que eu quero que vocês tomem cuidado com isso. Porque observe bem, quando a gente fala, pode dividir a tela aqui e me colocar dividido com eles, que eu vou conversando e vou bater nesse papo com eles aqui. É importante vocês perceberem que o seguinte, quando você abre a Lei da Ação Civil Pública, você percebe que essa legitimidade foi dada à Defensoria posteriormente. Como assim foi dado posteriormente? A Defensoria Pública não tinha explicitamente legitimidade ativa para ajuizar uma ACP. Ela ganhou essa legitimidade posteriormente. E essa legitimidade foi inclusive questionada pelo próprio Ministério Público. Então teve até uma ação declaratória de inconstitucionalidade onde se discutiu exatamente se haveria ou não legitimidade da Defensoria Pública. Se ela seria ou não seria parte legítima. Se ela seria ou não seria parte legítima. Quero que vocês anotem isso aí, tá? Então eu queria que vocês pegassem e anotassem aí essa ação declaratória de inconstitucionalidade foi a ADI, né? 3943 do Distrito Federal. Por que essa ação declaratória de inconstitucionalidade é muito importante? Veja, essa ação declaratória de inconstitucionalidade, ela foi importantíssima no seguinte aspecto. Quando o Supremo julgou esse assunto, ele afirmou, ele confirmou, né, de maneira bem veemente a legitimidade da Defensoria. E aí afirmou que cada vez mais tem que se estimular a legitimidade por parte de outros entes. Então anotem bem, é importantíssimo você conhecer e mencionar essa ADI, ADI 3943 do DF, 10-0 para o teclado aqui. Importante você mencionar essa ação declaratória de inconstitucionalidade, a 3943, tá? Você só pode afastar, o Supremo afirmou isso expressamente, tá? Você só pode afastar a legitimidade de um daqueles apontados em lei em situações extremas, tá? Situações que fujam completamente à normalidade, fuja completamente às finalidades institucionais daquele órgão indicado como parte legítima. Então a regra é ter legitimidade, a regra é você admitir como parte legítima. Então tome cuidado com isso, tá? Então se em algum momento vier a ser questionada a legitimidade da Defensoria, tá aí o fundamento para vocês atacarem e baterem nesse ponto aí. E aí, como eu prometi, vamos chegar agora a aspectos, literalmente falando, processuais. Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. Então olha só, se você for apresentar, distribuir uma ação civil pública, a Lei 7347, ela não fala qual é o procedimento, qual é o rito da ação civil pública. Não está previsto na lei. A lei não fala explicitamente qual é o rito de uma ACP. E quando a gente fala em microsistema, lembre bem, o microsistema ele está determinando que você sempre em questões interpretativas, você tem que priorizar a interpretação dentro das leis da tutela coletiva. E o CPC só é aplicado de maneira residual. A doutrina até chama atenção, não é nem aplicação de maneira subsidiária, é aplicação de maneira residual. Haroldo, qual a diferença? Você só aplica residualmente quando não tiver norma que traga previsão e que essa lei residual, que no caso é o CPC, ele só entra se ele não colidir com os propósitos da tutela coletiva.
Então veja, qual o procedimento de uma ação civil pública? Uma ação civil pública tramita pelo rito comum, artigo 318 do CPC. Só que aí você tem que tomar cuidado em vários pontos. Ah, vai tramitar pelo rito comum. Perfeito, tramita pelo rito comum. É isso aí. Agora veja bem, você tem que tomar cuidado em vários aspectos. Anote isso aí, tá? Toma cuidado com isso aí, tá? Quando você fala tramitar pelo rito comum, você vai aplicar as regras do rito comum, mas aí você vai ter que tomar cuidado no seguinte sentido. Em que sentido? Tramitar pelo rito comum não quer dizer que você vai aplicar todas as regras do CPC. Por exemplo, no Código de Processo Civil, se você observar o artigo 319, inciso 7, ele manda você indicar na sua petição inicial, tá? Indicar na sua petição inicial a opção pela realização da audiência de conciliação e mediação. Não é que não exista audiência ou que não possa ter audiência num procedimento da tutela coletiva. É cabível sim. A doutrina hoje até concorda, a doutrina até admite hoje de maneira quase que bem tranquila que é cabível se utilizar meios consensuais de solução do litígio nas tutelas coletivas. Mas veja, você concorda comigo que não é algo natural de você cogitar distribuir a sua ação coletiva e já de início ser marcado uma audiência? Então veja, olha só o que eu quero colocar para vocês. Se aplica à tutela coletiva o artigo 319, inciso 7 do CPC, em regra, não haverá audiência de conciliação ou mediação. Volto ao que eu comentei para você agora. Em regra não haverá, mas eu não estou dizendo aqui que não exista, por exemplo, audiência de conciliação ou mediação em tutela coletiva. Eu não falei isso. Eu só estou dizendo que a regra é que não tenhamos, pelo menos de início na tutela coletiva, ou numa ação civil pública, ou qualquer outra ação coletiva que você imagine, que já seja marcada de imediato uma audiência de conciliação e mediação. É isso que eu quero te mostrar, isso eu quero que você compreenda, tá? Não é que não possa ter, né? Tá? Mas assim, vou botar para vocês dois enunciados, tá? Que trabalham com a ideia, tá? Pegando aqui para vocês, tá aí, vou ampliar o tamanho deles aqui. São dois enunciados do Fórum Permanente, tá? É importante vocês também conhecê-los, tá aí, ó. Olha o enunciado 617 do Fórum Permanente. A mediação e a conciliação são compatíveis com o processo judicial de improbidade administrativa. Veja, na improbidade administrativa é cabível se marcar uma audiência de conciliação e mediação. Então, na improbidade, você pode ter uma audiência de conciliação e mediação. A improbidade que é mais grave, você admite conciliação e mediação. Por que você não admite na tutela coletiva? Nada impede, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo, que seja marcada uma audiência e na audiência se celebre um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Compreendeu isso? É cabível. Ah, então como é que eu faço? Aqui é um treinamento de peça, tem que me explicar. Você vai pegar e vai abrir um tópico na sua petição inicial. Da audiência de conciliação e mediação. Informa a defensoria, neste momento, que não tem interesse na realização da audiência de conciliação e mediação, por, nesse momento, se mostrar incompatível com o procedimento. Não obstante, no momento oportuno, ser possível a designação de uma audiência para a celebração, por exemplo, de um termo de ajustamento de conduta. Olha o enunciado de baixo, enunciado 255. A admissão de celebração, né, de firmar uma convenção processual coletiva. Então, por exemplo, é cabível numa audiência, né? É possível que você tenha uma audiência com um único propósito. Sabe qual é o propósito? Se estabelecer uma execução negociada da sentença. Conhece, Instituto? O que é uma execução negociada da sentença? Como o nome já está te dizendo, eu ajuizei como defensor uma ação civil pública contra a Light por uma cobrança indevida. Maravilha. A Light foi citada, falou que também não iria se opor à designação de uma audiência, foi marcada uma audiência de conciliação e mediação, ela reconhece o dano, reconhece a conduta indevida
E ao reconhecer essa conduta indevida, ela já estabelece como ela irá reparar esses danos. Ela já estabelece como que ela irá reparar esses danos. Isso é cabível? Claro. E isso é estabelecido mediante o quê? Um negócio jurídico processual. Aquele mesmo negócio jurídico processual lá do artigo 190 do CPC. Só que é um negócio jurídico processual para execução. Haroldo, mas como assim? Como é que vai funcionar essa execução negociada? Você vai estabelecer ali, digamos assim, as fases de reparação do dano. Então, por exemplo, a Light vai vir na contestação, vai vir na petição dizendo, olha só, já contratei uma equipe para auditoria, ela pretende em 40 dias terminar essa auditoria. Terminando a auditoria, vai começar uma etapa de estabelecer um cronograma das atividades. Apresenta esse cronograma, vamos reparar todos os relógios da região XYZ, vai ter toda uma equipe técnica, 400 funcionários foram deslocados para isso. Qual é a data disso? A data vai ser até abril de 2021. Aí a segunda fase vai ser de abril de 2021 até maio. E por aí vai indo. E aí vai. Isso é uma execução coletiva. Isso é uma execução negociada. Tá? Me fiz entender? Isso é o que você pode ter de meios consensuais ou de soluções consensuais. Então, primeiro ponto aqui, aspecto bem processual, você vai direcionar a sua ação civil pública, vai informar que ela tramita pelo rito comum. Observe que o artigo 19 da Lei da Ação Civil Pública, o artigo 19 da Lei da Ação Civil Pública, ele manda aplicar o CPC. Tá? Então toma cuidado com isso, tá? Deixa eu pegar aqui, olha o artigo 19, só pra gente fechar esse bloco aqui. Só dando um fechamento aqui em tudo que eu falei com vocês, tá? Tô olhando aqui porque eu sou viciado em trabalhar com uma segunda tela, não é que eu sou maluco, eu sei que minha câmera tá aqui, mas eu olho ali um pouquinho, ó. Aplica-se a CP prevista nessa lei, o Código de Processo Civil. Está se fazendo menção ao código passado, é claro que é o código atual. Você não vai usar o CPC 33, que isso não faz sentido. Então você vai mencionar que está usando o Código de Processo Civil, que adota o rito comum. E aí lá embaixo, na sua petição, você vai abrir um tópico explicando o quê? Explicando exatamente, né, direcionando claramente ali que você está utilizando o CPC de maneira residual. Não usa a expressão subsidiária, você está aplicando o Código de Processo Civil de maneira residual. E aí você fala sobre a questão de possibilidade de celebração de uma convenção processual, um negócio jurídico processual. Mas eu volto ao ponto. Em regra, nas ações civis públicas, não são designadas audiência de conciliação ou de mediação. Vamos encerrar esse bloco por aqui. Eu volto continuando com esse raciocínio. Daqui a pouco a gente trabalha mais ainda com aspectos processuais.